Boa tarde, hoje é 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, feriado nacional, uma data para homenagear todos os heróis do movimento da independência de Cabo Verde, especialmente Amílcar Cabral. Neste dia, que é especial para todos os cabo-verdianos, vamos aqui neste programa falar um pouco sobre o ensino da história de Cabo Verde, no ensino básico obrigatório e também no ensino secundário. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Marília Barros, ela é professora. Boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos por estar aqui conosco. É um prazer. Muito e ao longo obrigada. deste programa vai nos ajudar a entender essa questão da história de Cabo Verde, o ensino da história de Cabo Verde, no ensino básico obrigatório, que é BO, e também no secundário. Mas ao longo deste programa também contamos ter outras participações. Doce Guerra aqui com Crisley Paula, esta composição de Antero Simas. É o seu programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre o ensino da história de Cabo Verde no EBO e também no ensino secundário. Marília Barros, professora, hoje é feriado nacional, Dia dos Heróis Nacionais. Eu gostaria que nos explicasse a importância do 20 de janeiro para a história de Cabo Verde. O 20 de janeiro é uma data muito importante para Cabo Verde, porque embora estejamos a assinalar o dia da morte de Amílcar Cabral, mas estamos a relembrar a vida deste grande homem, do herói da nossa história. Mas também, por outro lado, 20 de janeiro simboliza um grande período da nossa história. Não podemos ver 20 de janeiro de uma forma isolada. Temos que ver toda a luta que foi desencadeada por Amílcar Cabral. É relembrar toda a luta de libertação nacional, todo o empenho, toda a dedicação que Amílcar Cabral, toda a vida que ele dedicou a esta causa. Então temos que ver tudo o que vem antes, como história, temos que ver sempre o passado, ver toda a luta de libertação e também todo o perspectivar de independência, porque apesar do seu assassinato, a luta continuou e Cabo Verde se transformou então num Estado independente. Então assinala faz parte de todo um período da história do nosso país, que é extremamente importante e convém ser sempre ensinado e relembrado. 49 anos depois, como é que nós podemos observar para a morte de Amílcar Cabral e também de que forma se deve ser explicado também esse acontecimento para quem é mais novo, para quem não vivenciou, para quem era criança na altura? Realmente é muito importante nós darmos a conhecer aos nossos jovens sobre a importância dos eventos importantes da nossa história, nomeadamente 20 de janeiro, mas e não só. Eu estou a pensar 5 de julho também, 13 de janeiro. Infelizmente 5 de julho não é possível porque estamos de férias a nível do ensino, então geralmente não assinalamos muito esta data porque já é a altura dos exames finais, mas é sempre importante aproveitar esses momentos para transmitir aos nossos alunos esse conhecimento, porque senão nunca deverão ter esses conhecimentos. Então nós temos que passar para que eles possam entender de onde é que nós viemos e onde é que nós estamos. Então isto é função da história. Nós, como professores de História, também, e não só, mas ensinar de Cabo Verde, desde que nós éramos colónia, o que é que foi preciso fazer para chegarmos ao Estado, à independência, para chegarmos à democracia. Todas essas conquistas que Cabo Verde foi adquirindo ao longo dos anos. Então, convém que os alunos tenham conhecimento para que possam valorizar também e também continuar a contribuir para a construção do nosso Cabo Verde. E esses feriados das datas históricas estão a ser bem aproveitadas na escola para reflexão? É o seguinte, geralmente quando nós pensamos nesses feriados, nessas datas, são assinaladas mais a nível das instituições políticas. Pensamos a nível da Assembleia Nacional, estamos a ver 13 de janeiro, houve toda aquela cerimónia que todos os anos acontece, 20 de janeiro, 5 de julho, mas não pode ficar apenas a nível dos órgãos políticos. A nível da Assembleia e de outras coisas. A Presidência da República tem a Semana da República, que começa a 13 e vai até a 20 de Exatamente, janeiro. E fazem muitas atividades. Mas também, a nível do ensino, a nível da escola, nós temos essa função que é muito importante. Eu, como professora, eu tenho sempre essa preocupação.
eu trabalho na escola José Augusto Pinto e todos os anos, principalmente o mês de janeiro, porque o mês de janeiro é o mês que nós tomamos para a história, tendo em conta que temos a democracia, temos o Dia dos Heróis Nacionais, temos o Dia de São Vicente, da história também de São Vicente. Então, todos os anos nós assinalamos estes 3 acontecimentos. Por exemplo, eu tenho sempre essa preocupação de levar algum convidado, alguma entidade para falar aos nossos alunos, para não ficarem sempre a ouvir os professores. Em 2019, por exemplo, eu convidei o nosso ex-presidente da República, o comandante Pedro Pires, esteve lá a ministrar uma aula aos nossos alunos. Em 2020 foi o atual presidente, o Dr. José Maria Neves, também esteve lá a falar com eles. Este ano, a semana passada, esteve o Dr. Germano Almeida, hoje o diplomata Luís Fonseca. Então eu tenho sempre essa preocupação de levar pessoas de fora para que eles possam também travar esse conhecimento e fazer perguntas e aprender mais também com eles sobre essas efemérides tão importantes da nossa história. E por falar de levar Germano Almeida também falou para a televisão de Cabo Verde. Vamos acompanhar exatamente o que é que diz Germano Almeida, o escritor, sobre o ensino da história e das datas importantes de Cabo Verde. Eu acho que nós temos que pôr essas datas nos currículos escolares. Porquê? Porque nós somos, afinal das contas, nós somos a nossa história. Nós temos de saber fazer com que os alunos, que as pessoas em geral, conheçam a nossa história, porque se nós não soubermos de onde viemos, não saberemos para onde ir. Por exemplo, foi publicado agora recentemente um livro do vosso colega, Zé Vicente Lopes, um livro extremamente importante para se conhecer a história das fomes em Cabo Verde. Porque a história das fomes em Cabo Verde não é só dizer no ano tal as pessoas que morreram, tantas pessoas a fome. Não, é tudo o que os cabo-verdianos foram fazendo ao longo desse tempo para tentar debelar a fome. É um lado da nossa história que de certa forma nos orgulha. Nós termos conseguido atravessar todas as épocas de fome e continuarmos ainda vivos até hoje e estarmos a criar uma nação a partir de toda essa história, eu acho que merece ser sabido. E é uma pena que não façam isto nos currículos escolares. Não estou a falhar no sistema, então, de ensino. É uma falha do sistema. É uma falha. Essa é uma, e temos muitas outras, porque praticamente não se ensina a história, não estou a dizer só a história das fomes, a história em geral. As pessoas, digamos, os cabo-verdianos foram importantes no desenvolvimento de Cabo Verde, no aparecimento de Cabo Verde, em dar Cabo Verde a conhecer ao mundo. Nós temos falhas enormes a este nível de não nos preocuparmos em dar a conhecer essa gente. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui, neste feriado nacional, a olhar para o ensino da história no EBO e também no ensino secundário. Marília Barros, professora, acompanhamos o Germano Almeida, que esteve na sua escola enquanto escritor, ali a conversar com os jovens, e ele disse que é uma falha do ensino, ele disse que é uma falha do sistema educativo, que as datas importantes do país, e que falou também em relação às fomes, que estejam excluídas dos currículos escolares. Devem estar nos currículos escolares? Sim, faz parte da nossa história, portanto, deverá estar nos nossos currículos escolares. Mas para comentar aquilo que o Dr. Germano Almeida acabou de dizer, nós teríamos que fazer uma reflexão sobre os programas todos, desde vamos falar do ensino básico, obrigatório, até o secundário. E tendo em conta que nós vamos, ao longo do programa, também falar sobre isso, nós vamos, ao longo do programa, comentar aquilo que o Dr. Germano Almeida disse. Mas, realmente, não é só questão do programa, dos currículos. Temos que analisar também essa questão que ele fala sobre falha, a nível das metodologias que nós temos utilizado também para transmitir os conhecimentos aos alunos. Não basta aquilo estar no programa, no currículo. A estratégia que nós utilizamos, os recursos que nós utilizamos para que os alunos possam apreender esses conhecimentos também é muito importante. E tem que haver tem que andar lado a lado. Outra questão também importante que nós temos que ver é que
se os programas, os currículos estão adequados ao desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Porque pode haver determinados conteúdos que às vezes o aluno, na sua faixa etária, ainda não atingiu aquela maturidade psíquica, aquele desenvolvimento cognitivo para conseguir assimilar e tomar posse de determinados conhecimentos. Nós haveremos de ver isso mais à frente. Então, que análise é que faz do ensino da história no ensino básico obrigatório, que é conhecido como EBO? EBO. A primeira coisa nós temos que ver o que EBO compreende do primeiro ano até ao 8º ano. Exatamente. Então temos que entender que nós estamos a falar desses 8 anos, primeiro ao 8º ano. Neste momento, pelo menos presente, é assim que nós temos que compreender o ensino básico obrigatório. E nesses anos, nós temos o ensino da história, a nível de história de Cabo Verde, no 5º e no 6º anos. Nesses 2 anos, nós temos uma disciplina chamada História e Geografia de Cabo Verde. Para alunos mais ou menos de 10, mais 11... ou menos 10, 11 anos. E antes, essa disciplina, a HGCV, estava no 7º e no 8º, nos anos terminais do ensino do EBO. Mas agora, esses conteúdos estão a ser ministrados no 5º e no 6º ano. Só que os manuais, o manual do 5º e do 6º ano, o manual do 5º começa com noções de geografia, por isso é História e Geografia, começa com Geografia e depois entramos em História, que vai também durante uma boa parte do 6º e no final voltamos, de certa forma, outra vez para Geografia. Só que há alguns conteúdos que fazem parte deste programa que realmente os alunos muitas vezes não conseguem acompanhar, não conseguem apreender esses conteúdos, que exigem alguns conhecimentos. Estou a falar de conceitos como soberania, democracia, república. Tem que explicar às crianças. Para explicar uma criança de 10 e 11 anos esses conceitos não é fácil. E então, o que é que acontece? Então, as crianças começam, muitas vezes, a usar a estratégia de memorizar, pura e simplesmente de memorizar aqueles conteúdos e para ir no teste, muitas vezes, despejar. Depois, mas não há o processo de ensino-aprendizagem não acontece de uma forma efetiva. Porque para aprender o aluno tem que compreender bem, tem que aprofundar, para depois então continuar a usar. E então o que os alunos fazem? Muitas vezes estudam diretamente para o teste, acabam por memorizar simplesmente aqueles conteúdos e aquilo é trabalhado de uma forma muito superficial, o aluno não consegue realmente ficar com uma visão muito clara por causa da faixa etária. E então ele tem aquilo no teste. Passado no ano letivo seguinte, o aluno já não sabe mais nada daquilo que ele tinha estudado no ano anterior. E nós sentimos isso muito porque quando chegamos no 10º, depois mais para a frente vamos falar de cultura cabo-verdiana, e eu vou fazer a repescagem desses conteúdos e os alunos já não lembram de mais nada. E nós temos que dar aquilo como se fosse matéria nova, porque ele já não lembra de mais nada. Qual é que poderia ser a solução, então? Uma solução... Para mim, talvez podíamos pensar em deixar como estava antes. Antes, esses conteúdos eram lecionados no 7º e no 8º. Já era um aluno mais crescido. Era um aluno com uma idade mais avançada e que podia talvez aprender do que deixar isso no 5º e no 6º. Anteriormente, era realmente a História e Geografia de Cabo Verde era lecionada no 7º e no 8º. E depois ele ia por um 9º. Mesmo assim, ainda são conteúdos pesados. Não é fácil. E então isso reflete nos resultados. Também estamos a ver uma taxa de negativa muito alta na disciplina de História e Geografia de Cabo Verde. Em muitas escolas, porque é muito denso aquele programa. E então os alunos não conseguem acompanhar. Isto em que ano? Estamos a falar neste momento quer no 5º e no 6º, e quer no 7º e no 8º, também os resultados não eram muito positivos e também, se fossem positivos, ficava mais na tabela do suficiente. Não tínhamos grandes notas. Mas será que a metodologia não poderia ser alterada?
Sim, a metodologia que nós usamos tem que ser de acordo com a nossa realidade. Hoje é dia 20 de janeiro, podemos falar daquilo que Amílcar Cabral dizia sempre, que nós temos que aplicar o ensino à nossa realidade. E a nossa realidade, o método é um método mais expositivo. É um método que nós utilizamos, a maior parte, nós não temos recursos a muitas tecnologias para também usar e para ser também uma parceira na transmissão dos conhecimentos. Então, às vezes as tecnologias ficam obsoletas, nós não conseguimos também repor, porque eles têm um prazo de validade e depois com o tempo acabam por não acompanhar e acabam por ter avarias, não conseguimos repor. Então, e isto fica mais no método do professor transmitir o conhecimento dentro da sala. Dificilmente nós conseguimos ter aula com os audiovisuais e etc. E aquilo também dificulta no processo de ensino-aprendizagem também. E temos também aqui neste programa a participação da professora Francisca Pires, era professora de História. Nós percebemos que há uma certa lacuna na história de Cabo Verde, percebemos que os alunos alguns têm um certo vazio em relação à história e quando perguntamos, muitos dizem que em casa não têm conhecimento e às vezes na escola também não conseguem absorver todas as informações e aí achamos que é necessário um envolvimento dos pais, da família de uma forma geral para que todos possam valorizar a própria história, porque o aluno para preservar, para exaltar, para conservar e para comemorar tem que conhecer. Se desconhece, não consegue valorizar. Então, se os pais também não conhecem a história, esse aluno não vive como algo que lhe leva a entender a sua própria cultura. Não tem muitas informações da sua própria identidade. Então, é preciso fazer alguma coisa para que a família possa envolver na história e para que a própria família leve o seu filho a também envolver na história do país, porque é triste desconhecer a própria história. Então, a escola normalmente faz muita coisa, só que às vezes há pais, há encarregados de educação ausentes e não sabem o que é que se passa na própria escola. Se houver um envolvimento, o aluno passa a informação com uma comemoração na escola, uma palestra, uma socialização de informação, esse encarregado de educação poderá melhorar o seu conhecimento, sim, dar o seu contributo e temos casos até que o próprio encarregado de educação poderá ser um palestrante, poderá ser uma pessoa que dirige uma conversa aberta na escola, poderá enriquecer os conhecimentos do próprio aluno ou de outros alunos, e aí é preciso fazer alguma coisa para trazer a família para a escola e ajudar a ensinar a própria história. É a Sociedade Aberta neste feriado nacional, Dia dos Heróis Nacionais, aqui a observar para o ensino da história de Cabo Verde, no ensino básico e obrigatório, ensino básico obrigatório e também o secundário. Marília Pires, ou melhor, Barros Pires, é a Francisca que acompanhamos agora, a sua colega também é professora. Ela falou aqui da questão da família, o envolvimento da família no ensino da história de Cabo Verde. Podemos falar da família no envolvimento, acompanhar o seu educando na escola em termos dos conteúdos. Para a nossa realidade, isto é possível? É fácil fazer isso? Não, eu penso que não. Eu penso que é o seguinte, a família tem o seu papel e a escola também. Cada um tem as suas competências. O transmitir conhecimento, o ensino, cabe à escola, cabe ao ensino essa função. A família, cabe a função da educação, do transmitir a educação. Pensar que os pais do nosso país devem participar na transmissão dos conhecimentos, não é, eu penso, na minha opinião, não é bem assim, por duas razões. Porque os nossos pais estão muito envolvidos, engajados em sair, em ganhar o pão, trazer o sustento para casa. Então, os pais, a sua função é exatamente dar as condições para que os filhos possam ir para a escola, onde vão adquirir
esse conhecimento necessário. Comprar os materiais escolares, os uniformes, de alguma forma acompanhar para saber o comportamento dos filhos. Agora, a transmissão do conhecimento, de facto, penso eu, cabe à escola. Os pais também, temos que ver também o grau académico dos nossos pais. Muitos deles, a maior parte, penso eu, dos pais, são pessoas que não têm aquele nível académico que lhes permite ter a luz ou os conhecimentos suficientes também para transmitir ou para manter uma conversa sobre o tema em casa. Então, nós não podemos exigir isto dos nossos pais. Então, na escola é que nós podemos agora colmatar, sabendo da nossa realidade, do nosso país. A maior parte dos pais, às vezes, são pessoas que trabalham em serviços informais, trabalham nas fábricas e outros lugares também. Então, não conseguem acompanhar e nós não podemos exigir a pais com um baixo nível de escolaridade para que possam fazer isto. Mas então, o aluno, a criança, o adolescente, o jovem, não podia, por exemplo, levar o conteúdo e partilhar com os pais naquele momento de relax? Por exemplo, hoje em História nós estivemos a falar da luta armada que aconteceu na Guiné-Bissau, em que país que Amílcar Cabral foi assassinado, não foi na Guiné-Bissau, não foi em Cabo Verde, e partilhar isso talvez pudesse ser uma conversa dentro de família? Isso pode ser. Então, seria o contrário. Os filhos a levar as informações que receberam na escola para levar em casa e compartilhar em casa com os pais. E socializar também lá, ser um vetor para levar essas informações para os pais, para os irmãos e comentar de uma forma também de informar em casa o que está sendo desenvolvido, o que está sendo feito na escola. Eu penso que os meus alunos deverão ter chegado em casa e ter muito prazer em falar com os membros da família aquilo que aconteceu hoje e na semana passada e nos anos anteriores na escola. Sim. Isto, para as crianças pode ser até mais fácil. O adolescente, os pais têm que perguntar. Sim, eles não são muito de socializar. Os pais mais atentos é que devem perguntar o que é que aconteceu hoje, houve alguma coisa. Então os alunos, e também depende do nível de diálogo, de conversa que existe dentro de casa, para que as crianças tenham esse hábito, cultivar esse hábito, que é muito bom, de compartilhar o que é que foi feito, de bom e de menos bom também. Já observamos para o ensino básico obrigatório, em relação ao ensino da história. Agora vamos falar um bocadinho sobre o ensino secundário. Como é que, em relação ao ensino secundário, como é que decorre o processo de ensino-aprendizagem da história de Cabo Verde? Muito bem. Nós terminamos o ensino básico obrigatório, termina com o 8º, e só terminar a questão do ensino básico obrigatório. No 8º ano, que é o último ano do ensino básico, temos História outra vez, voltamos ao ensino da História, mas desta vez agora na História Universal. Voltamos no 8º. No 8º. Então, aí, História de Cabo Verde, não? Não, aí termina, no ensino básico, termina no 8º, no 6º ano. No 8º, voltamos ao ensino da História, mas História Universal. Voltamos ao Egito, as grandes civilizações da Antiguidade. Então, vamos estudar 2/3 deste ano é para estudar o Egito, Grécia Antiga, Roma, isto que é o 8º. São os conteúdos do programa do 8º ano de História, neste momento. E depois entramos no ensino secundário. No ensino secundário, que neste momento vai no 9º e vai até ao 12º ano. Vamos falar primeiro da história, para não misturarmos, depois que também tem cultura cabo-verdiana, que está dentro do ensino secundário. Falemos de história primeiro e depois falaremos sobre cultura cabo-verdiana. O que se passa quanto à história no ensino secundário é o seguinte: o aluno sai do 8º e só vai voltar a ter história de Cabo Verde no 11º e 12º. Mais concretamente no 12º. Até lá não tem mais. Ou seja, no 12º agora vamos, de certa forma, aprofundar os conhecimentos que os alunos adquiriram no 5º e no 6º ano. Mas não é um desligamento? É isso. Então, paramos no 6º ano, eles dão aquilo de uma forma muito superficial,
muito ao de leve, é como dar um cheirinho daqueles conteúdos. E estamos a lembrar que naquela faixa etária nós dissemos que os alunos ainda não conseguem, mesmo a nível do seu desenvolvimento cognitivo não conseguem, então vão retomar esses conteúdos, são retomados principalmente a nível do 12º ano. E então, no 12º, vamos o quê? Vamos retomar os conteúdos, agora de uma forma bastante aprofundada, e já nesta fase, já o aluno já tem aquela maturidade, já tem idade, já tem aquele desenvolvimento cognitivo que lhe permite, então, apreender e compreender melhor esses conteúdos. E então, é isso. Nós paramos no 5º, no 6º, e vamos retomar no 11º e 12º. Mais 12º. O problema que se põe é, já que 11º e 12º, o aluno já escolhe as áreas. Ele pode ir para humanística, económico ou para as ciências, que é CT. Vamos supor que é um aluno que vai escolher a área económica e não escolhe história. E um aluno de CT que também não vai ter história. Ou seja, o aluno só fica com o conhecimento até o 6º. Ele não tem mais história de Cabo Verde. Então, só os alunos que vão para humanística, para a área de humanística, que vão ter história, é que vão então ter esse aprofundamento dos conhecimentos, vão ter essa oportunidade. Então, o grosso dos alunos que vão para económico social e para a área das ciências, que nós chamamos de área de CT, não terão história outra vez. Não vão voltar a estudar história de Cabo Verde. Só ficam com aquele conhecimento, principalmente da história dos séculos XIX e XX, com o conhecimento que eles ficaram aos 11 anos, no 6º ano. E como é que nós podemos, eu estou a dizer, o sistema pode corrigir esta lacuna? Porque isso é tirar os jovens do ensino secundário sem ter a história do seu país. Os alunos, sim. Há muitos alunos que nunca mais conseguem ver a história. Então, a questão que nós podemos ver é... Eles estudam, mas depois um aluno que estuda a história de Cabo Verde até aos 11 anos, depois, quando chegar aos 18, na idade que vai para a universidade, por exemplo, é por isso que quando às vezes vai um convidado à nossa escola, se nós levarmos às vezes um convidado para um aluno que só ficou com aquele conhecimento, ele chega lá e fazem algumas perguntas, ou nós professores, e os alunos já não sabem responder. A sensação até podem fazer perguntas que o convidado pode, afinal, o que é que vocês estão aqui a fazer aqui na escola? Não conhecem isso? E aí, voltando para o comentário do Dr. Germano Almeida, porque realmente fica-se com a ideia que o aluno não sabe, porque é um aluno que não sabe nada sobre a questão da história, dos finais vamos dar alguns exemplos de conteúdos, da pré-claridade, da claridade, de toda a luta de libertação nacional, que ele teve aquilo numa visão de infância. Depois, na fase, mais ou menos, de entrada da fase adulta, ele não tem. Então, ele não consegue manter uma conversação sobre nenhum desses temas. Ele não consegue, porque no 5º e no 6º ano, aquilo é dado de uma forma tão superficial, que são apenas ligeiras ideias, que um aluno não consegue, de forma alguma, manter uma conversação. Então, é só depois do 12º que o aluno vai conseguir manter uma conversação sobre esses temas da nossa história. Que conteúdos são aprofundados no 11º e 12º? Concretamente no 12º, não é? No 12º. No 12º nós começamos exatamente desde os finais do século XIX. Desde os finais do século XIX, das revoltas sociais, nessa altura. Depois nós começamos a ver aquilo que nós chamamos de nativismo, pré-claridade. Depois nós entramos no início do século XX. As fomes são ensinadas, como perguntou o Germano? De uma forma muito superficial. Muito superficial, sim. É preciso talvez aprofundar mais esses conteúdos da nossa história. E a história das ilhas? Também ilhas individualmente, por exemplo, nós aqui em São Vicente, no próximo dia 22 é dia de São Vicente, é feriado municipal, muita gente aproveita para ir, pronto, agora que estamos com este calor no mês de janeiro, algumas pessoas vão aproveitar com certeza para ir à praia. Sim. E as pessoas vão dizer, não, é um feriado. A questão, aí estamos a entrar na questão de cultura cabo-verdiana. Vamos daqui a pouco entrar na vamos falar cultura. De história. Sim. Não, a nível de história não. O tema de São Vicente é muito pouco das outras ilhas, estou a falar. Trabalha-se mais a nível da Ilha de Santiago,
por ser o berço, o início da nossa história, e até Ribeira Grande, Santiago. Ribeira Grande, e ter o peso que a história de Santiago tem até ao século XVIII. E então, quando chegamos à industrialização, à Revolução Industrial, que São Vicente vai entrar, o Porto Grande, esse conteúdo não é muito estudado também. Vamos entrar daqui a pouco, porque nós ouvimos também alguns jovens. Sim. E vão aqui partilhar connosco também. Ouvimos 3 jovens, já quase no final do ensino secundário, a dar a sua opinião sobre a importância de estudar a história de Cabo Verde. Para conhecer o passado, para perspectivar o futuro e assim melhorar a sua vida no presente. E, por exemplo, num dia dos heróis nacionais, as pessoas, pelo menos, devem conhecer os combatentes da liberdade da pátria, as pessoas que estiveram na luta pela independência. Isto, para si, é importante enquanto jovem? Claro, é importante porque 20 de janeiro é um marco muito importante nas datas cabo-verdianas, porque foi o dia em que Amílcar Cabral foi assassinado. E é uma data de homenagem a todos aqueles que lutaram ao lado pela independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Permite-nos conhecer o passado dos nossos avós, dos nossos antepassados, e também porque permite-nos conhecer a nossa origem, da nossa cultura, também para compreender o que está acontecendo na sociedade, as origens das coisas. Os nossos pais, os nossos avós, pessoas da geração antiga, eles estiveram aí no tempo. Eles experienciaram aqueles momentos históricos, como a chegada da independência, a luta armada. Eles sabem essa história, mas nós, não. E isso vai ajudar-nos a entender o processo até o estado em que estamos hoje. Hoje em dia há muitos alunos que não leem, mas eles têm internet, têm várias redes sociais que podem ajudar-nos a aprender a ter informações mais fáceis do que os nossos antepassados, nossos pais e avós. Nós temos uma forma mais rápida de entender isso. Hoje, a Sociedade Aberta está aqui a observar por o ensino da história de Cabo Verde, no EBO e também no secundário. Marília Barros, professora, nós acompanhamos agora alguns estudantes, creio que do 11º, a falar sobre 11º e 12º também, a dizer, por exemplo, que podem não ter assim muitas informações sobre a história nos manuais, mas vão à internet procurar a história. Aqui também, hoje em dia temos as tecnologias e elas devem ser utilizadas, mas eu penso que a escola vai ter sempre aquele papel fundamental na transmissão dos conhecimentos. As tecnologias que nós temos nunca irão substituir de todo, ou não irão substituir mesmo. Pode ser um complemento, né? Um complemento, mas tudo terá que começar realmente na escola, no ensino. Depois eles poderão, tendo curiosidade, vontade, ir aprofundar alguns conhecimentos, trazer algum tema para trabalharmos e para conversarmos. Mas a tecnologia não cabe na internet conhecer a história do nosso país. Não, cabe ao ensino, à escola, transmitir esses conhecimentos. Mas nós ouvimos esses jovens a dizer que é importante, sim, estudar a história de Cabo Verde. É importante, com certeza. É importante. Todos nós concordamos quanto a isso. Agora, nós temos é que realmente ver como é que nós podemos melhorar na transmissão e para os alunos possam apreender na apreensão desses conhecimentos e que possam tomar posse e depois conversar, para que nós tenhamos alunos, por exemplo, 17, 18 anos, e que possam manter uma conversação com alguém sobre a história e explicar sobre assuntos ligados à história do nosso país. E no ensino secundário nós temos uma disciplina também que entra, nós podemos dizer assim, na questão da história, que é a cultura cabo-verdiana. Fala-nos dessa disciplina, a sua importância na afirmação da nossa identidade, a identidade cabo-verdiana, e a questão dos símbolos e outros mais, e para como é que os jovens podem aprender mais com a cultura cabo-verdiana. Cultura cabo-verdiana é uma disciplina que existe mais ou menos desde 1998 no currículo, que foi introduzido mais ou menos nessa altura, há 22 anos, mais ou menos, que faz parte do 10º.
E neste momento, todas as escolas de Cabo Verde lecionam disciplina de cultura cabo-verdiana a nível do 10º. Aqui em São Vicente, a minha escola, a Escola José Augusto Pinto, é a única que leciona a nível do 11º e 12º. Temos cultura no 10º, mas os alunos que vão para a área de humanística, por exemplo, e de económico-social, podem escolher, é uma disciplina optativa. No 10º é obrigatório, mas no 11º e a partir do 11º é uma opção. E muitos alunos têm escolhido, têm realmente essa disciplina como opção também de cultura. É uma mais-valia, mas o objetivo principal da disciplina de cultura cabo-verdiana é ensinar sobre a nossa cultura, é estudar os elementos da cultura cabo-verdiana. Este é o objetivo principal dessa disciplina, como o próprio nome já diz. Contudo, não se consegue estudar a cultura de um povo, seja qualquer povo, não conseguiremos entender a cultura sem saber um pouco da história. Então, nessa disciplina, nós temos uma parte onde nós vamos buscar outra vez conhecimentos sobre a história de Cabo Verde. Então, nós estudamos um pouco, nós temos que ensinar aos alunos mais ou menos do século XV até o século XVIII, a história de Cabo Verde, para depois então introduzirmos. Isto é matéria de primeiro trimestre, são conceitos gerais de antropologia, porque cultura é antropologia, é a ciência que por excelência estuda a cultura dos povos. Então nós temos que dar esses conhecimentos de antropologia, primeiro trimestre. Segundo trimestre é história, voltar ao estudo da história, mas é só até o século XVIII, não avançamos para o século XIX. E depois, terceiro trimestre, é que vamos entrar, propriamente dito, nos aspectos da nossa cultura, nas nossas tradições, nossos usos, nossos costumes. E também estudamos aqui aquilo que perguntaste há bocado sobre os estudos de cada ilha de uma forma específica. Sim, sim. Então, é em cultura cabo-verdiana que os alunos vão encontrar um pouco do estudo. Então, nós aqui ensinamos muito sobre São Vicente. Então, introduzimos aí para que os alunos de São Vicente tenham uma ideia de como é que nasceu essa ilha, ver a importância do Porto Grande no contexto da Revolução Industrial, a presença dos ingleses em São Vicente, como é que São Vicente depois vai se transformar no principal centro urbano de Cabo Verde, e explicar isso, a importância do Porto Grande nas viagens transcontinentais. Nós aqui ensinamos isso, que achamos que é muito importante que os alunos tenham também este conhecimento. Mas também damos uma ideia de todas as ilhas de Cabo Verde. Falamos de todas as ilhas também. E varia de ilha para ilha? É esse conteúdo? Não, nós temos que o povoamento, que nós vemos um povoamento de Cabo Verde. Por exemplo, os alunos, por exemplo, que estão na Ilha de Santiago, vão aprofundar mais sobre a Ilha de Santiago e depois, superficialmente, vão falar das outras ilhas? Não, o programa diz, tem um conteúdo lá que diz que é o povoamento específico de cada ilha. Então, cada ilha vai dar ênfase, temos de trabalhar todas as ilhas, temos de dar uma ideia, ter uma ideia. Agora, no caso particular de São Vicente, tendo em conta a importância da ilha de São Vicente, dentro da Revolução Industrial, senão os alunos terminam o 12º e não têm esse conhecimento. Então, aproveitamos esse conteúdo para falar de uma forma mais aprofundada lá, mas também tem esse conteúdo no 5º e no 6º ano, mas como nós falamos há bocado, de uma forma superficial, então reforçamos isso a nível do 10º ano, dentro da disciplina de cultura cabo-verdiana. E como opção, há conteúdos, por exemplo, que outros alunos gostariam de ter e vão ficar sem esses conteúdos? Sim, mais uma vez, são os alunos de humanística que têm a disciplina de opção de cultura cabo-verdiana e onde também há temas muito pertinentes e são temas atuais. Nós falamos, o programa fala sobre a questão de, por exemplo, o papel da mulher na sociedade cabo-verdiana, o desenvolvimento económico, nós falamos outra vez sobre a questão da luta, nós falamos, há temas que nós, a metodologia utilizada já no 11º e 12º, a nível da cultura, é diferente, é mais a nível de debate, de conversas com os alunos sobre esses temas. Então, eles fazem pesquisas e trazem para a aula. Então, incentiva muito os alunos essa estratégia utilizada. Com as reformas que estão a ser implementadas, a cultura cabo-verdiana vai continuar?
Em princípio, próximo ano, a nível do 10º, a disciplina de cultura cabo-verdiana não vai continuar nos mesmos moldes que tem funcionado nos últimos anos. Nos últimos anos, não, nos últimos 22 anos ou 23 anos. Aquilo que nós temos ouvido, ainda não há nada oficial, mas vai ser uma disciplina que vai ser agora, vai deixar de existir a cultura cabo-verdiana e vai ser agora história. Vai ser agora história no 9º e no 10º. O programa do 9º vai haver continuidade. Neste momento, os alunos do 9º estão a estudar História Universal. Sim. Começam desde os finais da queda do Império Romano e chegam até mais ou menos ao século XX, séculos XIX e XX. Então, é muito conteúdo para um ano em que os alunos só têm 2 tempos semanais, são só 2 horas para estudar todo esse conteúdo. Então, estamos a aguardar as novas instruções, orientações, para como é que vai ser. Em princípio, a cultura vai estar dentro da disciplina de língua portuguesa, mas ainda nós não temos mais informações nem detalhes sobre isso, quanto a esta reforma que vai acontecer no próximo ano letivo. Estamos a aguardar. Tem informações que o nosso tempo já acabou. Sim. Eu agradeço a Marília Barros, professora, por estar aqui conosco, a falar, a alertar os pais encarregados de educação, os cabo-verdianos de uma forma geral, porque muitos podem não saber exatamente como é feito o ensino da história de Cabo Verde, no ensino básico obrigatório e também no secundário. Muito obrigado. Obrigada eu. E hoje aqui falamos sobre o ensino da história de Cabo Verde. Já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais por causa do CAN, Copa da África das Nações, o programa Sociedade Aberta, mais uma vez, mais cedo. E agora nós voltamos a estar juntos no nosso horário, é na próxima quinta-feira, dia 27 de janeiro. Fique bem e tenha muita saúde.